Olá, me chamo Edson Claudino e hoje falaremos sobre comunicação integrada de marketing. A comunicação integrada de marketing é o que eu gosto de chamar de a comunicação entre as comunicações. E de acordo com a 12ª edição do livro Administração de Marketing de Kotler e Keller, a CIM é um conceito de planejamento de comunicação de marketing que reconhece o valor agregado de um plano abrangente capaz de avaliar os papéis estratégicos de uma série de disciplinas da comunicação: propaganda geral, resposta direta, promoção de vendas e relações públicas, por exemplo, e de combiná-las para oferecer clareza, coerência e impacto máximo por meio de mensagens integradas com coesão. Hoje iremos falar sobre ações de comunicação de marketing e como elas conversam entre si quando se tratam de diferentes públicos, como clientes, fornecedores, comunidade, colaboradores. E para falar das ações de comunicação, contaremos com a entrevista de Rafa Brito, padeiro e fundador de uma padaria artesanal carioca localizada em Botafogo, aqui no Rio de Janeiro, e entender, através da visão de uma organização, como funcionam essas ações na prática. Confiram a entrevista a seguir. Como você descreve a missão e os valores da The Slow Bakery? A Slow, para quem não conhece, é uma padaria de fermentação natural. A gente iniciou o processo de fermentação natural no Brasil. Na verdade, eu comecei a partir de uma crise muito grande, né? Tinha quebrado uma empresa minha, eu sou da área de comunicação, de publicidade, e resolvi trabalhar com algo manual, né? E tinha me encantado com a história do pão lá em São Paulo, em 2007, um cara que eu conheci que tinha acabado de chegar da Califórnia. Depois que eu quebrei minha empresa, eu virei e falei assim, quer saber? Vou trabalhar com pão. E o negócio foi se desenvolvendo, se desenrolando. Por quê? Eu tenho duas características muito importantes, que uma é que eu sou empreendedor nato, passei a minha vida inteira. Então, a minha cabeça, o meu olhar já vai para o empreendedorismo. Em segundo lugar, que eu tenho uma experiência grande em marketing e comunicação. Então, eu consigo desenvolver uma marca potente. Hoje, uma marca potente, ela precisa de conceito, né? Você tem uma história para contar. Você tem E aí a história não é como a marca surgiu. Em 97 eu tava, não sei o que, o caralho, não sei o que. Não, não é isso. Uma história é aquilo que a marca traz como conceito, como cultura, no seu lastro. Eu sou budista e eu chamei o meu líder budista direto, que era o Marcelo Scoffman, que é um dos maiores azeitólogos do país. Ele trabalha com azeite no mundo inteiro, mora na Espanha hoje em dia. E aí eu virei pra ele e falei assim, Marcelão, decidi ser padeiro. O Marcelo falou, pô, tá maluco, cara? Você acha que é assim? Porra, ser padeiro? Não... Cara, isso é um sacerdócio, não é desse jeito, decidi, vou fazer e tal. E aí eu virei pro Marcelo, falei isso, o Marcelo falou, não, tudo bem, tá insistindo nessa parada. Primeira coisa que você tem que saber é que tipo de comida você vai botar na mesa das pessoas. E isso serve de pilar até hoje para Slow. Se alguém me perguntar, né, o que fazer para criar esses valores, na verdade, uma parada que está acima, inclusive, dos valores é a consistência com que você segue seus valores. Independente de quais são. Porque valores podem ser vários, né? Marcas é que nem gente. Elas têm personalidade. Algumas pessoas vão se identificar, outras não vão se identificar. E é importante que isso aconteça, né? Agora, o principal é o seguinte, como é que você defende e bota os valores da sua empresa, né, ou da sua marca, transforma esse discurso que você tem em atitude. Essa é a grande parada. No budismo, a gente tem uma expressão chamada Romaku Kyoto, que é a consistência do início ao fim. Então, essa é a parada... A grande parada que eu acho que é o seguinte, independente dos valores, é uma visão de mundo. Eu tenho a minha própria visão de mundo, que muita gente não concorda, outras pessoas concordam, né? Mas principalmente é você não arredar pé, criar atalho, criar um storytelling vazio, não tem nada disso. É você ter realmente consistência daquilo que você acredita. Você montou uma empresa a partir de uma parada que você acredita. Se você começar a assim, criar atalhos e falar, não, o público não gosta disso, o público gosta daquilo, irmão, ferrou, já você não tem mais personalidade. E aí, acaba com a marca. Entendi. Então, se eu fosse essa hora eu estaria vendendo pão francês e não pão de fermentação natural. Nossa, perfeito. É muito a questão, não se trata só da personalidade, né? E sim de manter, você tem um valor, então é esse, do início ao fim. Como é que você defende isso?
Agora, falando dos principais públicos da empresa, quem essa empresa quer alcançar? A gente quer alcançar o mundo, né? A gente quer revolucionar a forma de se relacionar com a comida, né? Eu acho que é um público muito amplo. Óbvio que existe uma limitação socioeconômica, porque é um produto caro, num país onde você ainda tem gente que passa fome, né? Você ainda tem em torno de 20 milhões de pessoas assim, em insegurança alimentar. Você vender um pão a R$50, né? 1 quilo de pão a R$50 é bastante grana, né? O público que a gente busca é o público que se identifica com a marca. Então, primeiro, eu faço um projeto um pouco ao contrário, né? Assim, quem em que lugar no mundo eu quero estar, né? E aí eu quero que as pessoas que estejam nesse mesmo lugar me acompanhem. Por um acaso, nosso público se eu não me engano, 60% ou 70% mulher. Pode botar aí, brincando aí, 30 a 60 anos, mais ou menos. Esse é o nosso volume maior. Mas também o quê? É aquela galera que está mais economicamente ativa, que está mais na rua. Então, é meio que uma consequência, né? Mas é isso. O nosso público ele vai muito mais por conceito de visão de mundo do que especificamente faixa etária, bairro, gênero, enfim, esse tipo de coisa. E quais são as ferramentas de comunicação que a Slow usa atualmente? Cara, a gente usa muito PDV, ponto de venda. A gente usa o Instagram como uma ferramenta de comunicação, não como plataforma de comunicação. Isso é muito importante. Ou seja, a plataforma ela é basicamente o conteúdo, né? Eu crio um conteúdo próprio e uso o Instagram como ferramenta de comunicação. Eu não tenho a minha base toda em cima do Instagram, então eu não faço negócio em cima do Instagram. A gente usa o nosso cardápio como comunicação. Ou seja, no cardápio está lá falando que as galinhas são criadas soltas, que os nossos produtos são orgânicos. O cardápio conversa com o cliente. O cardápio conversa com o cliente, entendeu? Que isso é muito, muito ponto de venda. Trabalho muito assessoria de imprensa hoje em dia, né? Então, sempre que tem uma pauta relacionada à sustentabilidade ou a comida de uma forma diferente, eu estou envolvido, né? Como a gente tem produtos muito bons, a gente está sempre ganhando prêmios, isso é outra forma de comunicação também. Conseguimos contextualizar bem o pessoal que está assistindo sobre a padaria e agora vamos para os pontos principais do trabalho, que seriam as ações que são implementadas em cima de diferentes públicos. O primeiro seria os clientes. Vamos falar agora da Slow para os clientes. Quais são as ações de comunicação que são feitas diretamente para eles? Conteúdo, cara, explicar o que a gente faz aqui. Principalmente, né? Não só o que a gente faz do ponto de vista de produto final, como a forma como a gente gere o nosso negócio. A gente tem um negócio quase um outsider, é um negócio pouco convencional, né? A forma como a gente contrata, a forma como a gente se relaciona com os nossos fornecedores, né? Isso tudo chega para o cliente. Não, são clientes que se importam com isso. Lembra que eu falei que o público, na verdade, ele é muito mais um público a partir de visão de mundo do que propriamente as faixas etárias, gênero e tal. Enfim, é isso. Trabalhar aquilo que a gente acredita. Ano passado a gente chegou a transformar 5 toneladas de lixo orgânico em compostagem. E tipo assim, os nossos clientes sabem disso, a gente comunica isso aqui, comunica isso via Instagram. Isso do ponto de vista de formação de marca. Do ponto de vista comercial, promocional, a gente usa muito o PDV direto. Então, são os nossos atendentes falando, né, de algumas promoções. A gente vai regulando também demanda a partir de vantagens financeiras, né? Então, por exemplo, chegava meu sábado, eu tinha que fazer muito mais pão do que uma terça-feira, por exemplo. E aí eu falava assim, pô, mas o pão que é vendido na terça, o cara pode comer no sábado. Esse pão é um pão que dura, né? Sim, Então o ideal é que a gente incentivasse a galera a comprar pão durante a semana, para chegar sábado não ter a pressão tão grande de pão e a gente conseguir diluir essa demanda ao longo da semana. Então a gente criou algumas promoções, por exemplo, o cara consome no café, o cara tem 10% de desconto nos pães durante a semana. De terça a quinta
Isso acontece, entendeu? De sexta em diante, o cara vai pagar o preço cheio. Então, você vai entendendo como acertar a sua demanda para não virar aquela coisa de trabalho de fim de semana e, enfim, isso incentiva tanto a ida ao café, como incentiva a venda de pão. Incentiva os dois. Falando sobre os colaboradores, falando um pouco de endomarketing, né, o que se passa aqui dentro da empresa. Como que a empresa se comunica internamente e se há algumas ações de motivação, integração ou treinamento para esse funcionário? Cara, eu ainda faço treinamento, menos treinamento que eu gostaria. O comércio, ele é um pouco ingrato no sentido de normalmente ter muitos funcionários, mas sem uma estrutura grande de RH. Eu gostaria de conseguir desenvolver um pouco mais ainda as pessoas que trabalham comigo, né? Mas eu tenho participação nos lucros da empresa para, por exemplo, o pessoal de padaria todo recebe participação de lucros, né, na empresa. A gente tem um sistema de distribuição de gorjeta, falando primeiro do ponto de vista financeiro, tá? Distribuição de gorjeta para todos os envolvidos, sem diferenciação, garçom ganha tanto, cozinha ganha tanto e tal. Né? A gente trabalha, muito raro um restaurante trabalhar em escala 5x2. A gente trabalha em escala 5x2. A gente tem a possibilidade, né? Ou seja, a gente divide 50% do plano de saúde para os funcionários que tiverem interesse de adquirir um. Do ponto de vista de relações humanas, a gente busca sempre uma conversa muito estreita com todo mundo para que a gente entenda a importância das nossas relações. Serviço é uma coisa muito difícil, serviço de alimentos e bebidas. As pessoas se confundem serviço e ser serviçal. Eu não permito que a gente seja tratado aqui como serviçal, né? Então, a gente faz um trabalho com os nossos líderes, de aumentar, elevar a autoestima das pessoas para que a gente consiga trocar bem com os nossos clientes, né? A gente paga acima do mercado, consequentemente a gente acaba tendo um pouco de uma galera que tem, tipo assim, outras experiências, né, do ponto de vista cultural. Eu faço muito pouca campanha interna, mas assim que uma pessoa entra, você chegou a ver isso, chegou a ler um PDF que eu tenho da Slow, que é uma apresentação do que a gente acredita, daquilo, enfim, isso é passado para todo mundo, né? Então, a pessoa já entra aqui entendendo um pouco a cultura e o conceito da Slow. Mas não só isso, porque, na verdade, eu não costumo trabalhar por segmento em relação à comunicação e relações humanas. Eu crio uma métrica de impacto. Eu tenho na minha cabeça, né, quais são os impactos que a Slow entrega para as pessoas que estão à nossa volta. Aí é o seguinte, a gente tem, né, a galera que trabalha com a gente, nossa equipe, a gente tem os clientes, a gente tem os nossos fornecedores. Então você tem relações entre funcionários e fornecedores, que são relações, sabe, que não existe uma relação de eu sou cliente, estou não sei o quê, parará, enfim, a gente na posição de cliente, né? Então, quer dizer, existe uma cultura para que haja um trabalho enorme de respeito, né? A maioria dos nossos fornecedores tem passagem e relação com os nossos funcionários. A mesma coisa acontece com os nossos clientes. Existe muito o impacto também da comunidade de uma forma geral, ou seja, vizinhos e tal. A gente passou por uma situação, inclusive, de impacto quando a gente fez a obra embaixo do prédio, aquela coisa toda e tal, né? Hoje em dia todo mundo recebe pão de 15 dias e tudo, enfim, a gente consegue ir entendendo que a comunidade toda, ela tem uma função também de relação, isso, né, acaba sendo, não sei se marketing, mas comunicação com certeza, né? E os impactos que acontecem fora daqui com os nossos fornecedores. Então eu vou visitar os nossos fornecedores muitas vezes, né? A maioria dos nossos produtores, eu conheço o sistema de produção ou alguém que internamente conhece o sistema de produção, enfim. Mas para fechar, falando sobre a comunidade, eu gostaria de saber sobre se a empresa realiza algumas ações sociais, ambientais, culturais, educativas e como essas ações impactam a imagem da marca. Puta merda, senta aqui, lá vem conversa. Olha só. Vamos lá. Tô brincando. Não, vai ser rápido.
A gente tem uma linha de apoio a pessoas de vulnerabilidade mesmo, né? Ou seja, pessoal em situação de rua. Então a gente apoia o Ruas, apoia o Gastromotiva, nós somos o apoiador mais antigo do Gastromotiva. Eu saio para dar palestras pelo Brasil, já fiz doação de matéria-prima, inclusive, para alguns projetos sociais. A gente faz uma coleta seletiva, né? O nosso lixo orgânico, ele vira compostagem. Então vamos encerrar por aqui. Acho que foi uma conversa bem enriquecedora para o trabalho. Muito obrigado por cumprimentar. Muito obrigado de verdade, Rafa, de coração mesmo. Valeu, obrigado por isso. Valeu. E é isso, gente. Aqui é de São Claudino falando. Rafael Brito, nosso The Slow Baker. E é isso, gente. Muito obrigado pela atenção. Tamo junto.